Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Linguagem R. Hoje estamos na seção 2.1 ainda, mas com as práticas. Para vocês se situarem aqui onde estamos no curso, estamos na unidade 2, seção 2.1. Hoje vamos fazer alguns exercícios sobre vetores, então vamos ao RStudio. Bom pessoal, estamos aqui no RStudio, vamos começar definindo um vetor super simples, vet recebe 22, 2.29. Perceba que essa notação aqui, 22, 2.29, é uma notação de vetor sequencial de 1 em 1. Então, ele vai fazer um vetor que vai de 22, inclusive 22, até o 29, pulando de 1 em 1. Vamos experimentar. Vamos ver o vet agora. Olha lá. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então essa é a maneira de criar um vetor simples. Você pode criar com todas as outras formas que nós vimos lá nos slides. Inclusive eu peço que vocês experimentem usar rep, usar sec, usar o C, né? Vet recebe C de 10, 3, 90, 88, por exemplo. A hora que você mostra o vet, tá lá, 10, 3, 90, 88. Então ele cria, né, a função C, ele cria um conjunto, né, um vetor de valores. Para você acessar um vetor, vamos pegar então esse vetor maiorzão nosso aqui, ó, de 22 a 29. Para você acessar uma posição, vet de 5, por exemplo, retorna o elemento na posição 5, começando em 1, vamos lá. 22, 1, 23, 2, 24, 3, 25, 4, 26, 26, 5. Então, a posição 5 do vetor é o número 26. Se você atribuir um valor à posição 5, vet de 5 recebe um valor qualquer, a hora que você mandar mostrar, você vai ver que ele substituiu a posição 5 pelo valor que você mandou colocar, ok? Então, é assim que você obtém um elemento do vetor e que você altera o elemento do vetor. Para descobrir o tamanho do nosso vetor, length, vet, 8 me dá 8 posições. Para eu pegar o último elemento do vetor, é vet, aí eu indexo e dentro da indexação eu coloco o tamanho do vetor. Length de vet. Me dá 29, então ele me retorna o último elemento do nosso vetor ali. Se você quiser retornar mais de um elemento, então aqui tem uma sintaxe bem interessante para vocês, ó. Indexei o vetor. Se ao invés de colocar um valor só, eu colocar um vetor com valores, por exemplo, eu quero os elementos que estão na posição 2 e 5, e eu construir esse vetor usando a funçãozinha C, ele vai me retornar um vetor cortado com só essas duas posições. Olha lá, 23 e 777. Posso fazer também, ó, vet de 2 a 5. Isso aqui significa o seguinte, ó, como de 2 a 5 aqui, ó, esse operador, ele é o operador que cria um vetor 2, 3, 4 e 5, ele vai me retornar todos os elementos das posições 2 até a posição 5. Então, olha só que interessante. Retornou a posição 2, posição 3, posição 4 e a posição 5. Então, é como se eu estivesse usando um vetor dentro de um vetor, né? Então, a gente primeiro aprendeu a construir vetores com 2 pontos, com C, e daí a gente usou eles para indexar o nosso vetor, para poder retornar os valores que a gente quer. Eu também consigo retornar valores condicionados, então, como que a gente faz isso? Primeiro, indexa o vetor e coloca uma condicional dentro do vetor. Vet maior que 27. Então, retornou todos os elementos do vetor, tal que o vetor é maior do que 27. Então, retornou, obviamente, o 7777, retornou o 28, retornou o 29. Não retornou o número 27 porque ele não é maior que 27, ele é maior ou igual, seria, né? Então, você pode brincar com isso também. Vamos fazer um outro condicional um pouquinho mais elaborado, vet, então indexa. Eu quero todos os elementos do vetor que sejam maiores que 27 e
que sejam menores do que 50. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Eu quero os valores de vetor que sejam maiores do que 27 e, então eu usei aquele operador lógico que nós aprendemos, que os elementos do vetor que sejam menores do que 50. Vamos ver quais elementos ele vai retornar. Retornou o 28 e o 29. Nesse caso ele não retornou o 777, porque ele é maior que 50. Apesar de ele ser maior que 27, ele é maior que 50, então ele não entra nesse nosso condicional aqui. Aprendemos também a remover elementos do vetor. Então, deixa eu mostrar o vetor para vocês como é que ele está. Vetor de 22, 23, 24, 25, 777, 27, 28 e 29. Se eu fizer vet de 3, ele retorna o elemento na posição 3. Agora, se eu fizer vet de menos 3, ele me retorna o mesmo vetor, só que sem o elemento da posição 3. Perceba que o 24 não apareceu aqui. Então, ele retorna o mesmo vetor, só que sem o elemento da posição 3. Consigo fazer isso indexando um outro vetor também. Por exemplo, indexo o vetor, agora eu quero retornar todo mundo sem os elementos da posição 2 até 6. Então, veja, 2,6 é um vetor que vai de 2 até 6. Eu quero o meu vetor normal sem esses elementos, então eu coloco o menos na frente. Dá um Enter, veja que ele retornou todo mundo sem os 2 a 6. Então, ele retornou sem o 23, sem o 24, sem o 25, sem o 777, sem o 27. Retornou sem esses caras aqui, que é o elemento da posição 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só que legal. Vamos ver qual é o próximo exercício. Ah, tá, vamos fazer um vetor eliminando elementos de forma condicional. Então, eu quero todos os elementos que não sejam o 29. Eu quero remover o 29 dali. Veja que eu não estou removendo de forma posicional, que nem eu fiz antes. Eu estou removendo pelo elemento. Então, é só eu fazer, eu quero retornar todos os vetores, todos os elementos do vetor, né? Então, indexo, tal que o vetor seja diferente do, vamos fazer aqui do 29, pode ser? Do 29. Veja, retornou todos os elementos sem o elemento 29. Basta eu colocar um condicional no vetor para fazer ele ser diferente do elemento 29. E assim eu consigo isso. O próximo um pouquinho mais complexo, eu quero retornar o vetor sem alguns elementos que pertencem a uma lista. Então, eu quero retornar o vetor, ali, ó. Então, indexo o vetor. Não quero que os elementos estejam dentro, então é o operador in, de uma lista com os seguintes elementos: 22, 24, 26 e 28. Então, qual que é a leitura que a gente faz aqui nesse exercício? Olha só, eu quero retornar todos os elementos do vetor, tal que os elementos do vetor não podem estar dentro dessa lista aqui, ó. Se você tirar essa negação daqui, seria mais ou menos assim: retorne todos os elementos do vetor, tal que o vetor está dentro dessa lista. Colocando a negação, eu quero todo mundo que não está dentro dessa lista. Então, olha ali, retornou o 23, que não está aqui dentro, o 25, que não está aqui dentro, o 777, que não está aqui dentro, o 27, que não está aqui dentro, e também o 29, que não está aqui dentro. Olha só que interessante. Uma outra coisa que nós vimos em relação aos vetores foi que eles possuem a capacidade de ser operados de forma vetorial completa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 1 a 4, vamos mostrar o vetor. Se eu fizer lá vetor ou vet, né? Vamos fazer menos 1 direto aqui, ó, sem precisar atribuir. Eu ia fazer uma atribuição, mas não vou. Se eu fizer vet de menos 1, ele faz o menos 1 a todos os elementos do vetor. Se eu fizer vet vezes 10, ele pega o vetor vet e faz vezes 10 em todos os elementos do vetor. Então, essa é uma parte bem legal, porque faz com que nós não precisemos usar laços ou criar rotinas específicas para fazer isso acontecer, ok? A hora que você se acostumar com as operações vetoriais, você vai fazer tudo desse jeito sem precisar criar rotinas, vetores, variáveis auxiliares, contadores, etc. e tal. É muito legal, tá? Funçõezinhas auxiliares, por exemplo, sum de vet faz a soma de todos os elementos do vetor. Vamos pegar um vetor maior aqui, ó, vet de 1 a 100. Opa. Vamos fazer um sum de vet 5050, né? Faz a soma dos elementos de 1 a 100. Vamos fazer a média. Média de vet 50.5.
Então é a média dos valores de VET. Vamos fazer um exercício com sorte agora, com ordenação. Vamos pegar x, é um vetor contendo os elementos 15, 10, 19 e 8. Vamos mostrar o x. Então esses são os meus elementos do meu vetor. Se eu fizer um sorte de x, ele ordena os elementos aqui, ó, de x. Se eu fizer um sorte de x decreasing true, ele ordena os elementos de forma decrescente para mim. Olha só que legal. E aí, se eu fizer um order de x, os números parecem esquisitos aqui, mas na verdade ele está retornando os índices dos elementos de forma ordenada. Significa que o primeiro elemento a ser ordenado é o elemento 4, o segundo elemento a ser ordenado é o elemento 2. Opa, o elemento 4 está aqui, ó, elemento 2. O terceiro elemento a ser ordenado é o elemento 1. E o próximo elemento é o elemento 3. Então, ele me retorna os elementos em ordem, tá? Então, se o sorte de x me retorna os elementos ordenados, o order me retorna o índice dos elementos de forma ordenada. Essa é a principal diferença, tá? E é isso, pessoal. Fizemos alguns exercícios sobre vetores aqui. É imprescindível que vocês façam esses exercícios aí em casa, aí na casa de vocês. E não só que vocês executem e vejam o resultado, mas que vocês entendam, que você pare naquele resultado e entenda o que aconteceu, qual função foi aplicada, o que ele retornou, porque aí você vai estar estudando, tá? A única maneira de estudar esse tipo de conteúdo é você parando e entendendo o que está acontecendo. Na próxima aula vamos para a seção 2.2 matrizes, vamos aprender a criar e manipular matrizes bidimensionais. E é isso, pessoal. Bons estudos!